A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a missionária Cristina e nós estamos no Sansei on Mission Podcast. O convidado de hoje, ele é diácono aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sansei. Ele é marido da diaconisa Taline, pai da Ana Gabriele e do Gustavo. Os nossos convidados são pai e filho, o diácono Rafael e o Gustavo. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Amém. De antemão, quero já agradecer pela oportunidade, pelo convite, de estar aqui nesse programa que está se iniciando. E eu creio que vai ser uma bênção para muitas pessoas aí. Amém. Então, vamos já para a primeira pergunta. Como que foi a sua conversão? Se você já nasceu em berço evangélico, como é que foi? Se foi você primeiro? Como é que foi a sua família também? Certo, vamos lá. Nós morávamos em Carapicuíba, né? Quando a Taline, somente a Taline, ela tinha o hábito de ir na igreja, mas também não era uma cristã, assim, digamos, né? Não era praticante. Ela gostava de ir aos domingos para ouvir lá a palavra de Deus. E ela ia na congregação cristã, que era a igreja mais próxima que tinha de casa. No tempo ela não dirigia nem nada. E até o Gustavo acompanhava ela lá em alguns cultos. Era criancinha ainda. Só que ali ainda não tinha aquela conversão ainda de fato, né? Da parte dela. E quando o pastor Michel ele entrou aqui na igreja Sansei, foi colocado nas mãos dele para ele conduzir aquele ponto de pregação lá no SEASA, na Vila Leopoldina. Até então eu não queria nem saber de igreja, né? Não gostava, né? Eu tinha vícios e tudo mais, bebida, né? Aí quando o ponto de pregação completou 1 ano, ele fez o convite para todos da família, né? Para ir lá, cultuar lá, né? E eu fui o primeiro que recusei, lógico. Eu recusei, aí a minha esposa aceitou, a outra irmã do Michel também, a mãe. E aí todo mundo já entrou em oração, né, naquele período para que eu fosse também, né? Aí foi num dia de sábado à noite, eu não trabalhava. Como de costume, eu ajudava a Thalina a limpar a casa, né? Tomando a minha cerveja. Nesse dia, inclusive, eu tinha bebida e tudo mais. Aí, durante a limpeza da casa, em casa tinha uma caixinha de promessa que fala, aqueles versículozinhos já, você só tira um lá e lê, assim. Aí eu olhei para aquilo ali e puxei um versículo. Aí saiu Ageu 2:8, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí aquela palavra já cravou no meu coração. Porque quando eu tinha 11, 12 anos, na idade do Gu, um pouco mais velho, com um vizinho nosso, eu ia para a igreja, Assembleia de Deus. Mas assim, foi coisa que não ficou. A palavra não penetrava, nem... Eu ia, gostava, tudo, mas... Não tinha muito entendimento. Exatamente, não entendia, só era eu da minha casa, né? Então... Aí saiu essa passagem. Na hora eu me lembrei, né, que eu já tinha ido para a primeira casa, né? Aí quando deu a hora do culto, eu fui o primeiro que estava pronto, né? Já tinha passado minha camisa e tudo, esperando ela. Glória a Deus. E ali foi o pastor Wilson que ministrou a palavra, foi sobre o Otiniel, juízes. E durante o culto ali eu já comecei a sentir algo diferente. Aí terminou a palavra, na hora do apelo, começou aquela briga, né, comigo, entre eu e eu mesmo. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E ficamos ali, o pastor insistindo. Aí eu não me aguentei, comecei a chorar, sentei no banco, fiquei lá, não vou. E Jesus falou no meu coração, eu vou te buscar. Isso a Taline já frequentando. Frequentando, mas também não
foi ali também. A Ana se converteu no mesmo dia, aceitou Jesus no mesmo dia, tudo. Ali que começou, né? E quando eu estava sentado chorando de cabeça baixa, que Jesus falou, eu vou te buscar. Aí eu olhei pro lado da dona Lourdes, né? A nossa pastora Lourdes, ela já estava do meu lado com a mão estendida assim. Oh, glória. Aí foi onde eu aceitei a Jesus, né? E do primeiro dia que eu fui, que eu pisei na igreja ali, até hoje, eu não saí mais. Glória a Deus. A Ana aceitou junto comigo. E Aí de lá pra cá foi os 4 já lá dentro. os 4 lá dentro. Comecei aí aos domingos, né? Na Sansei. Sim. Foi aqui que eu me converti e até hoje eu permaneço. Logo em Né? seguida vocês já desceram as águas? Não. Por incrível que pareça, né, que nem eu te falei, eu tinha meus vícios e tudo mais, eu frequentei a igreja durante 4 meses ainda, sem conseguir me libertar da bebida, né? Porque eu era viciado mesmo, todos os dias eu consumia cerveja, né, álcool. E foi num belo dia, o pastor Paulo foi pregar lá, terminou a mensagem de Apocalipse, aí o pastor Michel pegou o microfone e falou que Deus tinha um propósito com alguém naquela noite, mas que tinha que ter o compromisso com ele. Aí naquela noite eu saí da igreja, cheguei em casa, entrei no meu quarto, falei, o compromisso eu vou fazer com o Senhor. Aí eu e Deus fiz um jejum de 10 dias, 12 horas por dia. Quando terminou o 10º dia, eu estava 10 dias sem beber. Então, fui liberto. Graças a Deus, nunca mais. Nenhum gole. Tudo assim, é sobrenatural mesmo de Deus, né? Desde o começo na minha vida. Porque não é fácil, né? Não, imagina. É muito difícil, né? Pessoas que... Por isso que eu falo, Deus, ele liberta, né? Ele cura, ele salva. E o Espírito Santo vai consolando ali, Santo. né? Aí comecei, assim, aquele primeiro amor, buscando Deus incessantemente. E Deus foi trabalhando assim nas nossas vidas e hoje nós estamos aí ainda. E você, Gu? Como é que é a sua experiência, assim? Você desde pequenininho vai com a sua mãe? Você lembra de bastante coisa? Como é que é? Eu lembro um pouquinho de que a gente ficava lá no fundo, no banco, eu, a minha mãe, de vez em quando a minha irmã ia também, e eu só ficava lá, chorando. E eu via minha mãe lá, e eu lembro de uma vez que estavam louvando lá. Aí você pediu uma oportunidade já. Eu não, eu era neném. A Thaline parou de levar ele porque ele já começou a atrapalhar o culto dando glória, né? Ai, mas é assim, né? Que nem é o Diogo, né? Que tinha uns 3 aninhos e ficava, né? Glória a Deus, né? Todos eles, né? Olham o pessoal fazendo e assim, é natural, né, deles. Bem suado. Ele dava assim, papai e mamãe, eu estou bem suado. Olha só, pingando de suor. E que nem, Rafael, você estava comentando a respeito da conversão, como foi algo tremendo que Deus fez na sua vida, certo? Certo. E como que você, hoje, né, no caso, com esse seu testemunho, as pessoas se aproximam de você ou elas fogem de você? O que você sente que acontece ao seu redor no dia de hoje? As pessoas ao meu redor são meio que limitadas, né? Pelo fato do trabalho e igreja. Então, eu não tenho, assim, digamos, muitos amigos fora daqui. Todas as pessoas que eu convivo mesmo são da igreja. E tem os colegas de trabalho, né? Que até hoje, graças a Deus, nenhum me tratou de forma diferente, em momento algum. Pelo contrário, né? Eu sou bem brincalhão, né? Eu gosto de brincar, então isso eu acredito que me faz aproximar mais as pessoas crentes e não crentes, independente da religião que seguem, né? Então, em relação a isso, eu não tive no começo, né? Que nem você falou, acho que é normal. A gente acaba até que não selecionando, mas buscando Deus em primeiro lugar, né? Aí as pessoas acabam achando que se tornou como se diz,
Alguns falam fanático. fanáticos. Fanático. Né? Ah, esse agora é fanático, só quer saber de Deus. E eles mesmos criam isso, né? Achando que nós estamos se afastando, né? Então, Existe um pré-julgamento de todos os âmbitos, exatamente. Aí acaba que afastando, né? Eu tinha, assim, um amigo bem próximo mesmo que, infelizmente, assim, considero da mesma forma, mas né, já não temos mais o mesmo convívio que tínhamos antes, né? Mas isso já tem um tempo também. E aí eu mudei para cá, para Guarulhos, então já também mudou toda a minha vida, meus amigos, mudei de emprego, então aquelas amizades realmente que eu tinha antes, no momento algum viraram as costas para mim, mas não são mais as do dia a dia, né? Então hoje eu não tenho problemas assim, é só Glória a Deus. Então quer dizer que você estava em Carapicuíba Carapicuíba. e aí Deus fez um mover, você agora está morando em Guarulhos. Viajava aqui para vir para a igreja. Mas isso também foi um jejum, foi um propósito que você fez? Eu digo que foi mais da parte da minha esposa, né? Ela sempre quis estar mais próxima aqui e tudo. Tanto que a gente mudou e eu não tinha nem vindo ver a casa. Eu só vim no dia mesmo para assinar os papéis. Confiando 100%. Glória a Deus. Para que ela achar que estava bom pra gente. Então. E não me arrependo. Gostei, estou gostando. E foi... Há quanto tempo tá morando em Guarulhos? Nós mudamos no começo do ano, em fevereiro, por aí. Mas, né? Janeiro, né? E o Gu já se acostumou com Guarulhos, a escola? Já, bem. Eu gostei daqui bastante. Fiz vários amigos na escola. Tá gostando? Tô gostando bastante. Também, que morava num apartamentozinho, né? Agora tem um quintal para correr. Ah, sim. Agora tá livre, né, Gu? É isso aí. Foi bom, assim, por eles mesmo, né? O Gustavo e a Ana. A Ana, pra você ver, quando Deus está no negócio, até a faculdade, a Ana já conseguiu também, tudo gratuito. É de Deus mesmo, né? Então, verdade. a gente, Tá tudo se tudo se encaixando, encaixando né? Esse é o ano que, né, tem um romper aí na família de vocês aí, né? Vocês mudarem para cá, né? A Ana achar emprego, entrar na faculdade, o Gu também se acostumar, né? A Thaline também, né? A Thaline também. Deus abriu a porta para ela também, Foi, né? ela já estava aqui. Glória a Ela Deus. lá na Lapa também, pertinho do CEAS onde eu trabalho. Né? E em relação a vocês, como o mês de agosto é o mês dos pais, né? Então, assim, a gente queria saber, assim, como é que é a relação entre vocês, o que vocês gostam de fazer juntos. Eu acho que a coisa que a gente mais gosta de fazer junto é soltar pipa, né? Porque quase todo domingo a gente tá lá na rua soltando pipa. Assim, nós, né, como pai e filho, lógico que tem os momentos que tem que dar o puxão de orelha, que são a maioria. Brincadeira. Mas ele é uma bênção, Não, ele é né? meus filhos, eu não, tanto ele quanto a Ana, Isso. não tenho o que dizer, né? São bênçãos de Deus mesmo. Mas eu e o Gu, é bem isso mesmo, a gente gosta mais de soltar pipa. Nos finais de semana a gente não vê a hora de, cada um já faz a sua parte ali, rapidinho, né? Para poder estar liberado. Sim. Aí a gente passa a tarde, bicicleta, pipa, essas coisas. Então o Rafa, ele é o tio Rafa da escolinha, né? Da escolinha bíblica, conhecido como tio Rafa. E como é que é, assim, na escolinha, assim, como é que é o tio Rafa? É muito diferente do pai, do Gustavo, da Ana? Sou diferente? Não, né? Ó, assim, o Ministério Infantil ocorreu de uma forma assim que eu jamais esperava, né? Eu sempre gostei de crianças, isso é verdade. Mas jamais me via ministrando a palavra de Deus para as crianças, né? Assim, a gente percebe que não é só você que gosta das crianças. As crianças gostam dele, né? Isso é bom. O André fala bastante, assim, que ele gosta bastante, né, das aulas do tio Rafa. Então, eu na escolinha, que nem eu falo, eu não tenho muito o que oferecer para as crianças. Eu não sei cantar, né? Eu não sei fazer gestos.
Mas uma coisa que eu sei, que Deus me ajuda, né? É ensinar a palavra de Deus para eles. É isso o que eu, tio Rafa, procura fazer no departamento infantil. É o que é primordial, né? Mesmo que as crianças não tenham oportunidade, vamos supor assim, num culto. Mas o importante é que a palavra está sendo ministrada aqui em cima, né? E que eles estão... Eu creio que a palavra entra e eles aprendem sim no departamento. Então o tio Rafa no departamento infantil é um professor mesmo, assim, bem com a aula montada, todas, né? Eu preparo a aula, eu estudo, planejo e chego lá, é aula mesmo. Glória a Deus. Então o papai dá aula para você em casa também? Dá. Dá. Uhum. Então o Gustavo, ele sabe o nome de todos os livros da Bíblia, né? Sim. Eu fiquei impressionada. Você tem quantos anos, Gu? Eu tenho 10, vou fazer 11 sábados. Olha aí. Legal, legal. Então, e daí eu vi assim, eu fiquei impressionada. É um garoto, né, prodígio, né, para saber todos os livros, né? E como é que foi para você aprender assim, todos os livros? Foi seu pai que ensinou? Tem uma técnica assim que você usa para... É porque eu tinha o plano anual, eu e a minha irmã, a gente lia, todo dia a gente pegava a Bíblia. Aí eu acho que por isso, assim, eu fui lendo cada vez mais, fui decorando os livros. Aí, É um garoto de 11 anos que já leu a Bíblia inteira. Ele leu a Bíblia toda. Sim, No sim. plano anual, né? Ele já leu. É. Ele e a Ana também. Ai, Aí eu acho que glória a Deus. nisso daí, que né, todos os dias manuseando a Bíblia. É por isso que ele, né, ele pega a oportunidade na tarde da bênção, né, traz a palavra inicial, né? Por isso que a Naná tá no gancho dele, né? Não quer liberar ele de jeito nenhum. Toda tarde da bênção tem que estar aí agora, hein? E o que você faz assim, quando pedem, né, para você trazer a palavra inicial? Você se prepara, você estuda, você pede direção para o Espírito Santo, você ora, como é que você faz? eu vou lá. Eu sei que na tarde da bênção, quando eu tô aqui, eu sei que a Naná vai me dar a oportunidade, né? Aí eu venho sempre com algum louvor preparado. Aí se Deus toca no meu coração, eu vou lá, ajoelho e oro e peço alguma palavra. Tem vezes que eu já tive uma oportunidade, que aí eu tenho a oportunidade junto com o louvor, que eu só louvo. Aí eu indo assim, com o que Deus toca no meu coração. É uma bênção mesmo. Eu assisto a tarde da bênção, eu fico, glória a Deus, viu, pela sua vida, viu, Gu? Parabéns. Que Obrigada. Parabéns, né, Rafael, né, Obrigado. Taline, a Ana também, né, que fazia com você o estudo, né? Sim. Parabéns para todos. o que ajudou bastante também, como a gente morava bem longe da igreja, o pastor Michel também ainda mora, né? Todas as terças-feiras nós fazíamos um culto na casa do pastor e todos nós tínhamos uma oportunidade, inclusive as crianças, a Laura também. Então ele preparava uma palavrinha todas as vezes, né? Eu acredito que jejuar para preparar não jejuava não, né? Mas Não. orar sim, né? Orar, Mas a pureza A deles, pureza. né? E quando a Taline faz os gestos com todas as crianças, aí sim, eles se consagram, todas elas, jejum, isso a Taline impõe, né, para eles Amém. fazem. Mas acho que fora isso, só pede mesmo a palavra para Deus e Deus. Glória a Deus. Quando que é tem aquele momento de pai que olha assim e fala assim, só Deus. Só Deus. Só Deus. Então, como eu falei, né, eu sou muito abençoado por Deus na questão da família. Então, acho que todos os momentos, até os de briga, eu posso olhar e enxergar Deus ali, porque de verdade, é o que eu sinto mesmo. Mas não são todos os pais, né, hoje em dia, que têm a oportunidade de estar com os seus filhos, né? A gente sabe que hoje em dia tá difícil as famílias se manterem estáveis, né? Então, assim, eu glorifico a Deus todos os momentos, ainda que possa até não demonstrar, mas é uma dádiva de Deus ter eles por perto, né? Então, todos os momentos para mim são cruciais. Ai, glória a Deus.
Certo, e a gente está falando aqui com o Gustavo, né, é o One Mission Dia dos Pais, né, mas não só, né, o Rafael com o Gustavo, né, mas também tem a Ana, né, que ele já disse que está na faculdade, né, está trabalhando faculdade, mas um jovem Rafael aqui que tingiu, fez luzes brancas aí para aparecer. Como que é essa experiência? Que você é novo, né? Uma filha já faculdade, nos caminhos retos que ensinou. Claro que sempre tem que ter aquele alinhamento com a família, né? De vez em quando tem que chamar e alinhar, colocar o prumo, que nem o pessoal fala. Mas como você citou aqui várias vezes, são bênçãos na sua vida, né? Na sua vida e com certeza na sociedade que está acolhendo eles. Como que foi segurar ela no colo, tão novo? Então, a Ana, eu tive ela, fui pai aos 19 anos de idade, né? Com 18 eu conheci a Thaline, aí com 19 me casei, e ela já casou grávida, né? Depois a Ana nasceu no mesmo ano, que nós, em janeiro, né, eu me casei em outubro de 2003, e a Ana nasceu em janeiro. Hoje eu tenho 37 anos com uma filha de 18, como você disse, trabalhando, cursando faculdade, né? Parece irmãos, né? Não parece nem pai e filha, parece irmão. Não, é verdade, assim, porque foi muito cedo, foi uma coisa muito... E por ser tão rápido assim, quando eu era jovem, como eu disse, eu não era da igreja nem nada, não tinha conhecimento de Deus. Eu passei por um período em que eu me separei, a Ana era novinha, fiquei em torno de mais ou menos, se contar no total, 1 ano fora de casa. E esse tempo foi a Thaline, né, que ficou segurando a barra lá com a Ana e tudo mais. E assim, isso não me deixou com um certo bloqueio, até mesmo por Ana ser menina. Então nunca me aproximei muito dela assim para ter conversas, né, mais íntimas assim, né? Sempre foi ela e a mãe dela. Depois que a gente se reatou, tudo mais, eu fiquei ali, eu presenciei tudo, mas nunca me aproximei tanto assim da Ana para ter várias conversas, digamos que ela só teve com a mãe dela, né, e não comigo. Então, mas nunca tive problema com ela, nem ela comigo. E hoje manter assim ela nesse caminho, eu digo que por ela ser tão boa, não foi tão difícil, de verdade. A Ana nunca foi uma menina que deu trabalho, nunca quis conhecer o mundo, sair, essas coisas. Ela tinha, assim, um grupinho de amigos dela, mas sempre fazendo as coisas próximas ali de casa, nunca foi, sabe? Então, não foi tão difícil. E ela, com a cabeça dela, Deus foi fazendo a vontade dele na vida dela. Ela prestou Enem e tudo mais, e entrou agora no escritório de contabilidade, faz advocacia, né? Então, Quase nada, assim, né? digamos que ela está com a vida já engatilhada, né? No rumo certo ali. E o mais importante é que continua ainda, né? Temente a Deus, é do grupo de louvor e tudo. Faz a obra, né? E espero que permanecemos assim. Glória a Deus, é bênção, como você falou. E a gente entende que, né, o mover de Deus não cabe a nós entendimento, né? A gente entende que não tem que entender o mover de Deus. E graças a Deus, né, que Deus deu essa oportunidade, né, de vocês estarem próximos, serem uma família linda, abençoada, que com certeza que serve de exemplo para muitas pessoas, não só a sua vizinhança, como você disse, recentemente mudou para Guarulhos, né? Tem esse trânsito de sai daqui, vai até lá, até o Ceasa, lá em São Paulo, para estar retornando.
mas aonde quer que vocês estejam, vocês são bênçãos, né? Onde vocês pisarem, a planta dos seus pés, né, tomarão por seu também, em nome de Jesus. E você, Gu? Programa, né, um Mission especial Dia dos Pais. Que recado que você quer dar para o seu pai? Eu queria agradecer, né, por ter um pai assim, legal, companheiro. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para ele. Por às vezes as brigas que ele mesmo falou, dos puxões de orelha, mas eu sei que isso tudo é para eu crescer, me tornar uma pessoa boa, como ele, né? E Glória a Deus. é isso. Glória a Deus. E hoje você trouxe alguma palavra para a gente, Igor? Você tem alguma palavra para passar para nós? Amém. Gustavo, você sente que você tem um chamado já? Sim. Sentir, assim, o chamado, eu acho mesmo que é a palavra e o louvor mesmo, né? Porque eu gosto muito de louvar, gosto de palavra O dia também. inteiro. As Quando tá oportunidades. tomando banho, então. Tá louvando. Tô. É isso mesmo, é para entregar com excelência, né, para Deus, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Em João 8:32. 8:32. Glória a Deus. Na minha tá marcado. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nessa palavra, ela fala muito por si só, né? Fala, nesse caso aqui, a verdade quer dizer o Senhor, Jesus, né? Os caminhos do Senhor, conhecereis o caminho do Senhor. E ele te libertará de todo mal, de todo vício. Como meu pai disse, ele tinha o vício, ele conheceu Jesus. Ele perdeu esse vício da bebida. E aqui fala que todo mal perante Jesus não funciona, né? Porque qualquer vício, qualquer coisa, Jesus é maior e ele pode tirar todo o mal do seu coração. Amém, glória a Deus. Já está acostumado. E aproveitando que você já passou a palavra, João 8:32, né? João 8:32. Que recado que você pode estar passando para as jovens, crianças que também estão acompanhando o Sunset on Mission, porque é um podcast para toda a família, né? O que você poderia estar passando para eles com relação a estar na igreja, fazer das coisas que Jesus gosta? O que você, às vezes, na escola, né? O que acontece na escola? Você discipula alguém lá dentro da escola? Às vezes você precisa falar assim, eu não faço isso porque Jesus não gosta e eu estou buscando cada vez me parecer com Ele. Como que você é na escola, assim? Na escola, como em toda escola normal, tem meus amigos, alguns que não são da igreja, né? E às vezes eles querem fazer alguma coisa, alguma brincadeira chata, sabe? Essas coisas assim, que eu sei que Jesus não ia se agradar. Aí eu vou e falo, não, isso aqui isso eu não vou brincar, não. Aí eles entendem, normal e tudo. E fica tudo bem. Certo. E para as crianças, jovens, pré-adolescentes que estão assistindo, o que você pode estar passando para eles agora? Se porventura eles, pai, eu não quero ir hoje na igreja, no culto, que nem, né, já aconteceu em algum momento, né, às vezes o seu pai, né, no começo ele falou que não ia, né, você chegou a acompanhar sua mãe, aí depois você ficou em casa e sua mãe foi para os cultos. O que você poderia estar falando para eles? Eu queria falar para não desanimar, né? Porque ir para a igreja realmente é muito bom, você vai estar se aproximando mais de Jesus.
cada vez mais. E isso é muito bom para a vida de cada um. E é isso, para não desanimar dos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E agora o diácono, Rafael, passando um recado para os irmãos, os membros, os companheiros de obra aqui para a Sansei On Mission. O que você pode estar falando? Também tem aqueles que acabam desanimando durante a caminhada, a gente sabe que a jornada mesmo ela é algo contínuo, né? Não tem como a gente falar assim, ó, vai acabar tal dia, né? Porque só sabe o dia certo, quem conhece o dia de amanhã é Deus, e a Ele pertence, né? Mas para aqueles que estão hoje, vou assistir o podcast, um Mission, qual é o recado que você pode estar passando para eles hoje? Bom, em relação à nossa vida na igreja, assim, a própria palavra de Deus diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 no mundo, né? E isso de fato é verdade. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente está na casa de Deus, fazendo, né, matando a nossa carne para buscar a Deus verdadeiramente, mais é o que a gente quer, né? É mais a gente quer estar nesse lugar, não, na presença de Deus. Então, assim, aqueles que porventura olhou para um lado e para o outro, permaneça firme e forte, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E não desanime, aproveitando o gancho. Porque realmente é uma luta diária que nós enfrentamos contra nós mesmos, né? E prevalece aquele a quem você mais alimenta, ou o espírito ou a carne. Né? Amém, glória a Deus. Então, temos umas perguntas, na verdade, do que veio no Instagram. O Diogo colocou uma caixinha de perguntas. Vamos ver. Chegou a parte difícil. Ó, tem uma pergunta aí, assim. Como um pai deve conciliar trabalho, ministério e família, tendo em vista as longas horas que fica fora de casa? 12 horas, né? Muito. É difícil, né? Hoje em dia, para o pai de família, né? É muito difícil por conta da situação em que nós vivemos, né? Não tá fácil, as coisas aí aumentando sempre. Então isso gera em nós o quê? O dever de buscar o sustento da nossa família, né? Os pais. E consequentemente, né? Acaba ficando menos tempo em casa com os nossos filhos, né? Mas assim, o conselho que eu tenho para dar é que as coisas de Deus são separadas, né, das coisas do homem, da carne do homem. E a gente tem que estar atento a esses detalhes que nos levam até Deus, né? Ou seja, oração, jejum, palavra, louvor. Que nem eu te falei, o Gustavo é o dia inteiro louvando. Teve uns dias aí que ele chegou perto de mim com umas brincadeirinhas que ele escuta acho que em TikTok, não sei, falando assim, né? Aí eu já, isso aqui em casa não. Então a gente tem que estar atento nos sinais, né, que estão acontecendo dentro da sua casa. Para quê? Para que você encaminhe, né? Eu já falei, esse tipo de palavra aqui em casa não. Então ele já não falou mais. Eu já percebi que ele não falou mais, né? Então assim a gente vai procurando manter eles fazendo as coisas de Deus, né? Quando a gente perceber que já não estão mais interessados naquilo que é de Deus, temos um problema. É verdade. Então, a gente consegue meio que conciliar dessa forma. É inevitável, né, a gente ter que sair para trabalhar, mas de olho aberto no que acontece, né, dentro da nossa casa. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Mais uma pergunta, Vi? Umas perguntas boas aí, né? Tô percebendo. Aí, ó, eu acho que tem a ver o que você respondeu agora, um pouco.
Na era da informação, como manter os filhos com a mente sã e voltada para Deus e a sua palavra. Exatamente, né, a confirmação do que foi dito. Isso, é. Então, atente-se, né? Atente com o que seus filhos fazem, né? Claro que são crianças, né? Tem vontade, e às vezes, até nós mesmos adultos, né? É difícil a gente matar a nossa carne para ir fazer as coisas de Deus. Imagine uma criança que não tem o total entendimento ainda, né? Alguns têm, outros não, mas a maioria não. Então, que a gente comece a observar, né? E procurar incentivar mais, né? A essas coisas. Uma criança não pode ter um interesse, por exemplo, em ler uma Bíblia, se não vê os pais lendo, né? Verdade. Não tem interesse em orar, se não vê os pais orando. Para eles vão ser algo insignificante. Mas tendo o exemplo e você incentivando eles, né? Acredito que É tudo através do exemplo, da exemplo, referência, né? Do nós pai, somos da espelho, mãe, né? né? Como diz a palavra, né? Em Provérbios, né? Fala, né? Os filhos, né? Sigam as instruções, né? Não, lembra sempre das instruções do pai, né? Da mãe. Isso aí. Então, o Gu gosta de louvar. Você quer louvar um hino? Um louvo? Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo, sem Jesus para socorrer. Corre, vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. Jesus responde: essa enfermidade não é pra... E para cantar assim, para louvar para Deus, é diferente cantar, louvar. Você aprendeu com a sua irmã, como é que é? A sua irmã também louva. A sua mãe também canta? O Rafa canta? Não. Não canto, E a nem a Thalina? Taline. Não, a Thalina também não. Foi uma surpresa de Deus, né? Quando começou com a Ana, lá no ponto de pregação. Começou cantando e a primeira vez que ela subiu lá para ministrar um louvor foi uma coisa assim impactante mesmo, né? E acho que o Gu, vendo a irmã, começou a seguir os caminhos aí. Deus surpreende, né? É, Através desses jovens. Eu vejo a mocidade Shekinah aqui, eu fico impactada, porque a gente vê tantos jovens, né, que estão no caminho errado, e a gente vê os nossos jovens aqui, né, E a gente sente, né? Quando eles cantam, né, o louvor, adoram a Deus, a gente sente, né? Deus, ele enche a casa mesmo, né? Nas Verdade. oportunidades dos jovens. Glória a Deus. E aí, aproveitando o Dia dos Pais novamente, temos aqui uma mensagem fresquinha da internet. Revela os nomes aí para depois eu Depois cobrar lá. aí a turma vai poder, você vai poder brigar com todo mundo. Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui a pedido da nossa maravilhosa Cris, né? Que hoje tá aí com dois amores da minha vida, né? Mas eu gostaria de mandar uma homenagem especial pro meu esposo, né? De longos anos, a gente já tá aí junto há 19 anos, aproximadamente 20 e pouquinhos anos, né? De relacionamento. Tá, eu só tenho a agradecer a Deus por ele, né? Apesar das guerrinhas que a gente enfrenta, mas há o respeito mútuo, né? Há muito amor no nosso relacionamento. E eu gostaria de agradecer e parabenizar ele pelo paizão que ele tem sido, sempre foi, na verdade, para os nossos dois filhos, né? E é tanto que hoje ele tá aí com o Gu, né? Que tem muito a acrescentar na vida dos nossos filhos, né? Com o amor que ele sente, com o cuidado, né? Com o desejo de vê-los bem, assim como eu, né? Então eu só tenho a agradecer por tudo, mandar um grande beijo,
um grande abraço para ele, né? E dizer o quanto eu amo de paixão, tá? Que ele é muito especial na minha vida e eu acredito que quando Deus uniu a gente, ele tinha um propósito em tudo que aconteceu, né? Ao longo de todos os anos. E hoje é isso, a nossa família tá aqui, graças a Deus, estabilizada, nossos filhos crescendo, né? Super responsáveis, maduros, de caráter excepcional, né? E com a ajuda de Deus e a nossa criação tem sido um trabalho bem árduo, mas a gente está aí perseverante, né? Na fé, que é tudo um propósito de Deus, tá? Vem, Ana. E eu quero representar a paternidade do meu pai, junto com o meu irmão. Eu tenho certeza que essas palavras ele também diria, ele agradeceria por ele ser esse pai que ele é, às vezes meio chatinho, como eu falo pra ele, com seus 30 e tralalás anos, mas com a mentalidade de 60. Mas ele é uma ótima pessoa, cada dia mais ele nos ensina, ele nos dá exemplo de como nós devemos ser e ele nos dá a vontade de nos espelhar, nos faz ter alguém para nos espelhar e acreditar e querer ser uma pessoa melhor. É isso, pai, muito obrigada por tudo que você faz por nós e a gente ama. Beijo. Beijo. Ei, glória a Deus. Aí, pega aí o microfone e agora fala. Agora fala. Cadê? Ó, não tem lencinho, tem o guardanapo aqui. A Ana falou uma coisa certa aí, o chatinho. Lá em casa eu sou aquele que sai apagando as luzes, sabe? O pessoal lá, você pode ir lá que tá tudo aceso, e eu vou atrás. Apaga isso aqui, não sei o quê. Tá vindo muito caro. É bem desse jeito mesmo. São os valores, né? Da família, né? Mas eu também só tenho a agradecer, que eu já te falei, eu sou muito abençoado por Deus no quesito família, né? E também amo a vida de todos eles, da Thaline, da Ana, do Gustavo. E não sei o que seria se faltasse uma peça aí, né? Então eu louvo a Deus por até que Ele ter nos sustentado em momentos difíceis e momentos bons, mas até que estamos prevalecendo, né? Glória a Deus. E aí, aproveita e agora você manda de volta o recado para ela, porque o Gu tá aqui, né? Então, aproveita, que é só você, ela e todo mundo que assistiu o vídeo que vai Vai ver, né? Então, minha esposa Thaline, eu louvo a Deus pela sua vida, por ser do jeito que é, né? Porque num casamento eu acredito que tem sempre um lado oposto ao outro, onde um falha, o outro é mais rígido, né? E eu acredito que na nossa vida foi assim também. Por isso eu agradeço a Deus por ela ser desse jeito mesmo que ela é. Tanto ela quanto a minha filha Ana. Eu amo a vida das duas e não tem o que falar para mudar, né? Se fosse para se repetir, eu diria para ser tudo do mesmo jeito e com essa benção aqui de Deus também, Gustavo. Amém, glória a Deus. Gu, Oi. diga, o que você tem para estar contando para a gente de algo que toca seu coração, de experiência, um testemunho para deixar gravado nesse episódio, porque com certeza nos próximos episódios a gente também vai chamar vocês, porque não vai dar para ficar só nesse daqui. Eu queria falar, o meu pai ele estava falando comigo sobre essa parte do testemunho. Aí eu lembrei de uma vez que a gente estava num culto de jovens no sábado e eu não lembro quem estava pregando, mas no final do culto chamou umas pessoas lá na frente. Quem ainda não tinha se batizado com fogo e queria, né? E tinha essa vontade. E eu fui lá na frente. Aí eu estava lá orando. Aí eu senti o meu pai me abraçando e orando por mim. Aí naquela hora eu senti a presença de Deus e eu comecei a chorar, orar junto com ele e foi. Aí eu senti a presença de Deus lá.
Glória a Deus, glória a Deus. E isso foi bem impactante para você, Foi. certo? E para quem, né, para os jovens que gostariam de ter essa experiência, né, algo assim, como que você acredita, o que você fez, favoreceu para que o Espírito Santo fizesse isso com você, fizesse com que você se quebrantasse dessa maneira? Eu queria falar que também a gente não vai conseguir, não vai acontecer isso que aconteceu agora que eu falei, se a gente também não sentir esse desejo, essa vontade. Então, eu vou estar falando para orar cada vez mais, para jejuar e para vigiar também, para não cair em nenhuma tentação do diabo, porque se a gente não tiver vontade, muito provavelmente não tem chance de acontecer. Amém, glória a Deus. Tá vendo só, pessoal, um jovem de 11 anos? Vai fazer 11. Vou fazer sábado. Vai fazer 11 anos. Já fez 11 anos. É verdade. Já fez 11 anos. Acabou de completar Né? Recentemente, 11 anos. Tá falando pra gente. Precisa buscar a presença de Deus, orar, jejuar, se consagrar e vigiar. É isso, Gu? É isso. Amém, glória a Deus. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe, que você tenha inúmeros testemunhos e que sua vida seja um exemplo para vários jovens. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma oportunidade, então, para o diácono Rafael, para estar agradecendo esse super bate-papo que tivemos aqui e que, com certeza, entre nós é o primeiro de vários. Amém? Quero agradecer os dois, né, pela presença de vocês. Obrigado mesmo, viu? É o começo, né, de um projeto e, assim, estou muito feliz mesmo por vocês terem vindo, aceitado o nosso convite aqui, tá? E que Deus abençoe mais e mais o ministério de vocês, tá? É isso. Amém, glória a Deus. Para você ver como é o agir de Deus, né? Para mim, não tinha sido tão marcante, né? Foi um culto mesmo, como ele falou, de jovens. E eu simplesmente o abracei e comecei a orar por ele, né? E é uma coisa que Deus selou ali no coração dele de tal forma, né, que ninguém explica a Deus, né? É algo diferenciado, né? Mas amém. Vamos orar então. Deus querido e amado, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui e em especial por este programa, podcast Sansei On Mission, onde está começando agora, Pai, mas eu tenho certeza que foi projeto criado primeiramente contigo. E aqui estão executando a Cristina e o pastor Marcelo. Eu quero apresentar a vida deles aqui nas suas mãos e pedir para que o Senhor venha direcioná-los e capacitá-los, Senhor, para que este programa, Senhor, venha a ser um canal de bênção na vida das pessoas, alcançando, Senhor, vidas lá fora, porque hoje em dia, Senhor, lançado aí nas redes sociais, muitas pessoas, Senhor, terão a oportunidade de ver o testemunho das pessoas e eu tenho certeza que através deles, Senhor, o Senhor vai falar aos corações daqueles que estão ouvindo, Pai. Que o Senhor, desde já, meu Deus, coloque as tuas mãos sobre este projeto, Pai. Abençoa, Senhor, e que faça com que dê tudo certo no nome santo de Jesus Cristo. Amém.